Vamos lá, poupança. O que a gente faz quando a gente investe dinheiro na poupança? Nós emprestamos dinheiro para o banco. Dito isso, qual que é o risco? Qual que é o risco envolvido nisso aqui? Qual que é o risco de emprestar dinheiro para o banco? O banco pode quebrar, né? Então o risco é o banco quebrar. Daqui saiu aquela informação, né? Olha, para você colocar seu dinheiro em algum investimento, você tem que olhar a instituição que você está colocando. Aí tem gente que pega esse raciocínio e traz isso para a bolsa. Fala assim, ó, para você colocar seu dinheiro lá na corretora, você tem que olhar se a corretora é confiável ou não. Tudo bem, você tem que olhar se a corretora minimamente está cadastrada na CVM. Mas você tem que olhar, você tem que saber que a corretora, depois que você investiu, ela não tem influência nenhuma. Se ela quebrar, seu dinheiro está lá, né, no investimento. Então, a corretora ali não importa, mas não importa tanto. Mas na poupança importa, porque uma vez que você está emprestando seu dinheiro para o banco, se o banco quebrar, ferrou. E outra coisa, né, que é característica da poupança é com relação ao imposto de renda, né? Deixa eu escrever aqui, né? Imposto de renda. Como que funciona o imposto de renda? Não tem imposto de renda na poupança, tá? Essa é outra característica. Qual que é a segurança que você tem então? Você tem a segurança do banco e se o banco quebrar, você é garantido pelo FGC, que é o nosso amiguinho Fundo Garantidor de Créditos. Eu não vou explicar muito sobre FGC hoje, mas basicamente é um fundo que ele garante, né, até 250 mil por CPF por instituição. Suponhamos que você colocou 250 mil lá no Banco Itaú na sua poupança e o Banco Itaú quebrou, difícil de acontecer, mas vamos supor que quebrou. Tem o Fundo Garantidor de Créditos que vai, em tese, te ressarcir. Por que eu estou falando em tese? Porque se acontecer uma quebradeira geral dos bancos, se todos os bancos saírem quebrando, o Fundo Garantidor de Créditos ele é limitado, ele não consegue ressarcir todo mundo, né? Então, é uma garantia, principalmente para bancos pequenos, porque se um banco pequeno quebrou, aí entra o Fundo Garantidor de Créditos ressarcindo a galera ali. Mas bancos grandes, aí fica mais complicado. Mas, querendo ou não, é uma garantia, tá? A rentabilidade. Como é que é a rentabilidade da poupança? Rentabilidade. É aqui que começa o negócio a entrar. É aqui que começa o segredo a acontecer. A rentabilidade, gente, ela é somente no aniversário. O que é aniversário? Aniversário tinha que ser que mêsversário, né? Tinha que ser mêsversário. Mêsversário. Por que o mêsversário? Porque eu sei que tá errado. Ele tá me falando que tá errado aqui, mas enfim, é para brincar com as palavras mesmo. Porque ela rende todo mês. Vamos supor, você colocou lá hoje. Hoje é que dia? Hoje é dia 11 de fevereiro. Qual que vai ser o mêsversário da poupança? No dia 11 de março. Se você tirou um dia antes, você já não tem rentabilidade nenhuma. Esse é o problema da poupança. Ela tem que ficar lá o dinheiro, tem que ficar um mês para ele ter rentabilidade, tá? Aí a gente começa a entrar aqui em algumas coisas em relação à rentabilidade, em relação à remuneração da poupança, tá bom? Então eu vou trocar a palavra para remuneração para ficar mais fácil da gente conversar aqui. Beleza? Como é que funciona essa remuneração aqui? Gente, aqui vai o segredo da live, o porquê que tem casos que compensa deixar o dinheiro na poupança, porque isso aqui é pouco divulgado. Isso aqui é uma informação que é importante caso você está começando aí no mundo dos investimentos, tá? Nós temos uma data, guarde essa data. Deixa eu colocar assim, ó, data importante. Qual que é essa data importante? Aconteceu um evento muito importante. Essa data, né, foi um marco no dia 3/5 de 2012. 3/5 de 2012. Essa data aqui é importante. Deixa eu colocar ela aqui de amarelo. Deixa eu ver se eu consigo. Colocar um fundo amarelo para te falar que essa data é importante. Por quê? Essa data dividiu a poupança em poupança antiga. Então a gente tem a poupança antiga e a poupança nova. Vou colocar nova entre aspas e antiga entre aspas, porque é entre aspas mesmo. Só mudou a
a forma aqui da poupança, tá? O que acontece? A poupança antiga, ela tem algumas regras diferentes da poupança nova. E o que é considerado poupança antiga? Guarda bem isso daqui. Poupança antiga são depósitos feitos na poupança antes do dia 3 de maio de 2012. Então, se você fez depósito, gente, não é a conta criada, são depósitos feitos antes do dia 3 de maio de 2012. Tem gente que quando eu falo isso, me escuta, fala assim, Arlindo, em 2012 eu nem era nascido. Eu sei que já tem um tempo, né? A pessoa fala brincando, mas pasmem, que tem gente com dinheiro na poupança, sim, na poupança antiga ainda. E aí a poupança antiga, ela tem uma regra diferente. Mas antes de falar da regra da poupança antiga, vamos falar da regra da poupança nova. Como é que funciona a poupança nova? A poupança nova, ela tem duas características. Ela tem uma rentabilidade com a Selic maior que 8,5% e ela tem uma outra característica com a Selic menor do que 8,5%. Ela tem duas formas de remuneração. Com a Selic maior que 8,5%, ela vai render, deixa eu colocar aqui, igual aqui, 6,17% ao ano. Deixa eu colocar minúsculo, né? Ao ano, mais a TR. O que é TR? É uma taxa referencial que já está zerada, já tem um tempo. Mas eu vou colocar aqui porque pode ser que ela não fique zerada. É mais uma taxa de juros da nossa economia que foi colocada lá para controlar a inflação. Mas como a inflação está sob controle, entre aspas, né? Porque isso pode não ser eterno, não sei quando que você está vendo esse vídeo, né? Que ele vai ficar gravado, mas essa TR ela pode movimentar ali como taxa de juros ali da economia. Enfim, o fato é que ela está zerada já há um tempo. E quando a Selic está menor que 8,5%, a gente tem uma rentabilidade de 70% da Selic. O que é Selic? Taxa básica de juros. Se você já sabe disso, parabéns. Se você não sabe, eu não vou aprofundar nisso agora, mas você precisa saber que é uma taxa básica de juros da nossa economia. É uma taxa que baliza praticamente tudo na nossa economia, tá? Então ela rende 70% da Selic mais TR. Ó, é o seguinte, se você chegou nesse canal, nesse vídeo, não sabe nada do que eu estou falando aqui, fica tranquilo, você precisa realmente se expor a esse tipo de conteúdo, se expor a esse tipo de linguagem para você realmente começar a investir e começar a experimentar transformação de vida, tá bom? Então não assusta com os termos aqui, FGC, Selic, TR, calma, relaxa que aos poucos você vai ficando, esse vocabulário vai ficando familiar à medida que você for acompanhando. Então, gente, olha só, essa aqui é a regra da poupança nova. Essa aqui é a regra da poupança nova. Boa tarde, Helder. Vamos para cima. Vamos que vamos, meu caro. Show de bola. E como é que funciona a regra da poupança antiga? O que é poupança antiga? Só para recapitular, depósitos feitos antes do dia 3 de maio de 2012. Isso é poupança antiga. Depósitos, não é conta criada. Tem muita gente que confunde isso. Depósitos. E a poupança antiga, olha só, ela rende 6,17% ao ano mais TR, independente da taxa Selic. Ou seja, a taxa Selic hoje está 2%. Então, quanto que a poupança antiga está rendendo? 6,17%. Perceba que nós estamos falando de 2% contra 6%. Ó, 2% contra 6%. Por que eu estou falando assim? Porque 2% da taxa Selic, se a gente investir, sei lá, num Tesouro Direto Selic, a gente vai ter 2% de rentabilidade. Contra 3 vezes isso, ou seja, 6% do dinheiro que está na poupança. Gente, é 3 vezes a taxa Selic. É uma rentabilidade muito boa. É uma rentabilidade boa? Assim, você consegue uma rentabilidade maior investindo, aprendendo a investir, aprendendo a montar uma carteira? Com certeza você consegue num ano. Mas para quem não quer aprender a investir, no caso, né, desse senhor que eu dei o exemplo no início, de mais de 70 anos, não quer aprender a formatar uma carteira, não compensa tirar o dinheiro da poupança antiga. E isso é muito legal, porque a gente consegue entender aqui que até a poupança pode ser um bom investimento se você tem informação certa. Conhecimento certo. Quem aqui já sabia
que a rentabilidade da poupança variava entre poupança antiga e poupança nova e em função da taxa Selic. Coloca assim, eu já sabia. Se você não sabia, coloca assim, poxa vida, eu não sabia. Poxa vida, eu acho que eu engasguei no meio da live, mano. Quanto mais eu bebo água, mais eu engasgo. Meu Jesus. Acontece. Então, galera, panorama geral é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo em uma tela só. Nós falamos de poupança até agora. Nós falamos do risco. Vou deixar a coisa bonita. Imposto de renda. Nós falamos de FGC. Nós falamos de rentabilidade. E nós falamos de remuneração da poupança. E eu te falei aqui, eu acho que tá provado que em alguns casos não compensa você tirar o dinheiro da poupança. Em alguns poucos casos, mas existem esses casos. Eu quero muito que vocês entendam esses termos, entendam finanças, entendam investimentos, para que vocês possam realmente, no final das contas, ter liberdade financeira, tá? Eu acho que o maior objetivo de eu fazer esse trabalho aqui é ver pessoas com mais liberdade financeira, né? Que é o que eu chamo de empoderamento financeiro ou administrar o dinheiro para a liberdade, porque o dinheiro tem que ter propósito. E o propósito que eu ajudo pessoas, que eu ensino pessoas a investir, é de fato criar liberdade, tá?